Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 18 de junho de 2018. Renan sugere usar lei de proteção aos animais para soltar Lula. O jornalista Pedro Carvalho, da revista Veja, afirma que o senador Renan Calheiros teria sugerido uma estratégia para soltar Lula da prisão a emissários petistas. O senador sugeriu evocar a lei de proteção aos animais para tirá-lo da cadeia. O jornalista explica que a estratégia já foi utilizada antes, é o que fez, por exemplo, o advogado Sobral Pinto ao tirar o comunista Riberger das mãos do Estado Novo ao evocar o artigo 14 da tal lei. Nenhum animal pode ser posto numa situação que não esteja de acordo com sua natureza. A estratégia, entretanto, não deve funcionar, afirma o artigo. Por outro lado, o criminalista Alexandre Ribeiro Filho, do Vilar de Advogados, diz que o artifício não encontraria amparo legal atualmente. Hoje vivemos num Estado de direito que garante ampla defesa, o devido processo legal e o habeas corpus. Me parece, pois, juridicamente inapropriado tentar igualar as duas situações, defende. Para considerar o ex-presidente Lula como um animal, teríamos que fazê-lo voltar ao tempo do homem das cavernas, onde, segundo a doutrina espírita, o princípio espiritual dos animais fez suas primeiras encarnações no reino nominal, já que o contrário à metempsicose foi esclarecida por Allan Kardec em seu comentário à pergunta 613 do Livro dos Espíritos, onde ele esclarece sobre a metempsicose, que é a ideia que o espírito de um homem poderia encarnar em um corpo de um animal. Afirma Allan Kardec que a metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para um superior, realizando os desenvolvimentos que transformariam a sua natureza, mas é falsa, no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou difusão. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e estão nos segredos de Deus. Não é dado ao homem conhecê-los de maneira absoluta e ele só pode fazer, a seu respeito, meras suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo conhecer e sobre o que não conhecem podem ter também opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim que nem todos pensam da mesma maneira a respeito das relações existentes entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar uma finalidade ao futuro dos animais que constituiriam assim, os primeiros anéis da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à aguda dignidade do homem e pode resumir-se da maneira que segue. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, por via de progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente do peixe, da ave, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, e cada um dos seus indivíduos tira da fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe é necessária, segundo a perfeição dos seus órgãos e a tarefa que deve desempenhar nos fenômenos da natureza, devolvendo a massa após a morte. Aqueles dos mundos mais adiantados que o nosso ver item 188 são igualmente constituídos de raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens de que são auxiliares, mas não procedem absolutamente dos terrestres, espiritualmente falando. Com o homem já não se dá o mesmo. Do ponto de vista físico, o homem constitui evidentemente um anel da cadeia dos seres vivos, mas do ponto de vista moral há solução de continuidade entre o homem e o animal.
O homem possui, como sua particularidade, a alma ou espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem, é o seu ser principal, preexistente e sobrevivente ao corpo, conservando a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se ele do princípio inteligente individualizado? Isso é um mistério que seria inútil procurar e penetrar e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. O que é constante e ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, sua faculdade de progredir, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento na senda do bem, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas existentes entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa para o nosso adiantamento e sobre as quais seria inútil nos determos. Então podemos concluir que, diferente do que afirma o senador Renan Calheiros, o ex-presidente Lula não é um animal, mas seu espírito já esteve estagiando no reino animal, e muitas vezes ainda guardamos nos recônditos da nossa mente a herança da nossa passagem pelo reino inferior que se materializa nos nossos mais baixos instintos, assim como as duas maiores chagas da humanidade que são o egoísmo e o orgulho. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de junho de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.